O governo anunciou, o governo Lula, uma linha de crédito para empréstimos consignados para quem tem carteira assinada com juros mais baixos. Hoje, por exemplo, o trabalhador que já tem empréstimo, ele pode adquirir, às vezes, um empréstimo provisório ali rápido que vai para o cheque especial, né? Tem outras linhas de crédito também que os bancos oferecem com juros mais altos. E aí o governo trouxe uma nova modalidade, né? Que são diferentes do CDC, do cheque especial. Tem um vídeo da Gleisi Hoffmann, que agora é ministra de articulação do governo Lula, que ela explica melhor o que é esse empréstimo. Vamos acompanhar. Apertou o orçamento, o juro está alto, pega o empréstimo do Lula. O governo Lula liberou o crédito do trabalhador, uma nova linha de empréstimos consignados para quem trabalha com carteira assinada, com juros muito mais baixos. Como é que você pega? Solicite diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Autorize o acesso aos dados e em 24 horas você receberá ofertas de crédito. O empréstimo é descontado diretamente da sua folha de pagamento. E você pode usar 10% do seu saldo do FGTS como garantia. E em caso de demissão, 100% da multa rescisória. Já tem um consignado e agora? Não tem problema. A partir do dia 25 de abril, você poderá usar esse programa para migrar suas dívidas, trocando o juro mais alto que está pagando pela taxa mais em conta do empréstimo do Lula. Bom, Luciano Amorim, a explicação foi muito clara aí da Gleisi Hoffmann, agora ministra da Articulação Política do governo Lula. Como é que você avalia essa medida, Luciano? A gente vive um momento de juros altos, a gente estava falando esses dias, né, do Banco Central, que elevou a taxa básica de juros, e aí o governo traz... Está por telefone o Saulo Oliveira. Saulo Oliveira por telefone conosco hoje. Bom dia, Saulo. Bom dia, meu caro Abdias. Bom dia a todos os colegas. Excelente programa para todo mundo. Bom, vou começar aqui com o Luciano Amorim. É uma boa medida, Luciano, na sua opinião, ou não? O que é que você pensa sobre isso? Abdias, você lembra bem, né? Crédito a juro baixo que vem exatamente no contraponto da macroeconomia nacional. Vem exatamente no momento em que o Banco Central, que é aquela instituição lá encastelada, que não entende do que é a economia brasileira, só entende o que é a economia dos grandes rentistas, né, dos grandes bancos, a grande economia, aquela internacional, mas que não entende nada e não está muito afim de fazer nenhum tipo de política pública para aqueles que mais necessitam, que estão lá abaixo da pirâmide financeira. É uma política pública que vem exatamente nesse sentido, né, fornecer o empréstimo consignado a juros baixos, financiados pelo FGTS, que é um recurso do próprio trabalhador, que já financia muita coisa no país. O FGTS é quem financia, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, financia várias outras políticas sociais e agora vai financiar também esse empréstimo consignado. Nada mais justo, Abdias, considerando que o fundo de garantia ele é um recurso, ele é um dinheiro que é gerado pelo próprio trabalhador. Na medida em que ele trabalha, o empregador faz aquele depósito do FGTS, dá conta do trabalhador e ele fica lá retido com o governo, né? Então o governo utiliza, movimenta esse recurso para fazer políticas sociais. Essa é uma importante política social, principalmente, Abdias, essa segunda etapa. Achei extremamente interessante essa segunda etapa anunciada aí pela Gleisi a partir do dia 25 de abril, quando você vai poder migrar os seus empréstimos atuais. Veja, Abdias, hoje os bancos, eles oferecem empréstimos, eles oferecem linhas de crédito para você. Se você tem aplicativo, e muita gente tem aplicativo de banco, né? Os bancos, eles informam lá, você tem 20 mil reais aqui disponíveis para você. Aí você está precisando fazer uma reforma na sua casa, você está precisando desse dinheiro, você sempre aparece, né, alguma coisa para você utilizar esse dinheiro, você vai e pega esse dinheiro. Isso é um dinheiro que é financiado com juros altíssimos, juros às vezes até de mais de 100%, 200%, juros de agiotagem mesmo, Abdias. E isso acaba inviabilizando a própria vida do trabalhador brasileiro pelos próximos 4, 5 anos, né? Quando você conseguir migrar esse empréstimo
do seu banco com juros de iniciativa privada para esse empréstimo menor, com juros praticamente a preço de custo, né, os juros que são, já que são juros a partir do FGTS, isso vai significar um ganho de renda para o trabalhador. Ou seja, Abdias, fale o que quiser, mas existe essa preocupação, que é uma preocupação, inclusive, que é do que pensa o mercado financeiro nesse momento, em oferecer um crédito para o trabalhador a juros menores e poder melhorar um pouco, dar um pouco de crédito, melhorar um pouco a vida do trabalhador brasileiro diante desse cenário de incertezas e desse cenário especialmente ruim para quem ganha menos, né? Porque a gente não está aqui para tapar o sol com a peneira, Abdias. Os preços estão altos, né? Os preços de alimentos, os preços estão bastante salgados para o consumidor. É importante, nesse momento, controlar a inflação, mas é muito mais importante manter o poder de compra do brasileiro. Os governos do PT, os governos do Lula, são governos conhecidos principalmente por fazerem a roda da economia interna girar, por dar ganho real de salário mínimo, ganho real ao trabalhador. E aí o trabalhador vai decidir onde investir melhor os seus recursos. Então eu acho uma excelente ideia, principalmente essa segunda etapa, onde você vai, digamos assim, eu não sei se essa palavra existe, mas você vai desendividar o trabalhador. Você vai tirar o trabalhador de um empréstimo de juros altos, entregar um empréstimo para o trabalhador com juros a preço de custo. Obrigado, Luciano Amorim. Ângelo Farias, alô você, Ângelo, muito bom dia. Bom dia, Abdias, bom dia, Luciano, bom dia, Saulo, bom dia a todos os nossos ouvintes. Doutor Álvaro já está com a gente também, Nicolas? Assim que tiver, você me avisa, já está conosco, né? Doutor Álvaro, está num cenário diferente hoje, cenário novo. Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Abdias, bom dia, Luciano, bom dia, Ângelo, bom dia, Saulo, está chegando por aí também. O Saulo está conosco por telefone hoje. Bom, como é que é? Cenário novo aí nessa guerra. Rapaz. Rapaz, tô vendo aí, rapaz. Tem até avião. É avião aquilo ali? Ou é um disco voador? Tem alguma coisa no ar. E vamos lá. Ângelo Farias. O Luciano terminou dizendo: o governo dá a possibilidade do trabalhador respirar um pouco mais aliviado, saindo de juros mais altos para juros mais baixos. Ele vê como um benefício. E na sua visão, o governo apresenta uma saída alternativa, né, diferente da que o Banco Central propõe com esse crédito do trabalhador? Não há nada mais um dia melhor do que o outro, hein, Luciano Amorim? Hoje você está defendendo a Faria Lima, hein? Quem vai ganhar benefício com isso aí são os banqueiros, né? Porque imagina o trabalhador colocar o FGTS dele, que é o Fundo de Garantia, ou até mesmo o seguro-desemprego consignado. Então, quando ele for demitido, ele não vai ter nada, né? Porque a garantia do empréstimo, do pagamento, é vindo desses valores, né? Então, o governo, ele endivida o país, o governo, ele inflaciona os alimentos, o governo aumenta a taxa de juros, e agora o governo diz, olha, eu vou pegar o seu fundo de garantia, e vou pegar o seu seguro-desemprego, vou deixar eles como garantia de um empréstimo que você vai fazer. Eu vi várias pessoas fazendo simulações para pegar 10 mil, paga o triplo. Quando vai terminar o contrato é 30 mil, 40 mil. Então, onde é que esse juro é baixo? Mais nunca, né? Deveria ser um juro muito baixíssimo, porque é um juro consignado. Ele tem uma garantia de recebimento. O banco não tem perdas nesse tipo de empréstimo, né? Porque a garantia já é o recurso que está lá do fundo de garantia e também do seguro-desemprego. Ou seja, é uma grande responsabilidade do governo fazer isso, né? Você vê que, inclusive, a Gleice apagou o vídeo, que ela disse que era um empréstimo do Lula. Ó, a gente está falando de um monte de gente endividada por fazer aposta em joguinho do Tigrinho. E o governo agora vai liberar crédito consignado na CLT para quem tem fundo de garantia e seguro-desemprego. Ou seja, vá nessa ilusão, fazer empréstimo no seu fundo de garantia e seu seguro-desemprego. Quando você estiver desempregado, você não vai ter mais dinheiro para sacar. Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai ficar os meses se você estiver desempregado se você tem um seguro-desemprego? Então, essas falsas ilusões de populismo que o governo Lula cria só vai prejudicar o mais pobre e só vai favorecer os bancários. Os bancários lá da Faria Lima que vocês fazem críticas aqui direto. Então, o próprio governo é que beneficia esses bancários, pegando o dinheiro a 3%, 4%, 5%, emprestando para o pobre e lucrando em cima. Então, essa é a situação que nós temos no Brasil hoje, a irresponsabilidade do governo em fazer isso. Porque, Ângelo, mas as pessoas pobres não têm direito de fazer empréstimo? Todo mundo tem direito de fazer empréstimo, tendo um nome limpo. Agora, você consignar o seu fundo de garantia, que pode ser um dinheiro que pode ser usado na casa própria,
que pode ser um dinheiro que pode ser usado em outras coisas, quando você precisar, você vai se endividar. Esse é o problema, né? Um cidadão com salário mínimo se endivida, ele vai sobreviver com o quê? Então, tudo isso precisa ser analisado. O governo não dá nada sem querer algo em troca. E aí, o beneficiário nesse momento são os bancários brasileiros, que vão ganhar muito e vão lucrar muito com isso, viu, Abdias? Obrigado, Ângelo, por sua análise. Saulo Oliveira, e você como enxerga essa medida do governo? Porque os exemplos que o Ângelo deu, eles fazem sentido no contexto de funcionário ser demitido, né? Se ele naquele processo tirou o empréstimo e for demitido, a garantia para a quitação da dívida é o FGTS, por exemplo. E então isso precisa ser pesado também na hora de fazer a adesão a esse processo. Agora, de imediato, o governo já reduz o juro que o trabalhador vai pagar em cima, inclusive de empréstimos que já estão em vigor, que podem ser mudados para essa nova modalidade. Então, quais os cuidados, quais são as suas avaliações sobre essa medida anunciada pela Presidência da República, Saulo? Abdias, tem um pouco disso que o Ângelo traz, tem um pouco desse raciocínio do Ângelo, sim, aí que precisa ser observado, assim como tem também um pouco daquilo que o Luciano trouxe como benefício. Não é uma medida 100% isenta de nenhuma das duas observações. Há um pouco dos dois mundos aí que apresentou o Luciano e que apresentou também o Ângelo. O que a gente precisa pensar de um ponto de vista macro é que um dos grandes problemas no Brasil sempre foi o crédito, o acesso ao crédito. Essa é uma das grandes dificuldades. Agora sim, é uma das grandes dificuldades para quem? Para a classe média, para o pobre, a incipiente classe média, na verdade, né? A classe média alta, geralmente, ela consegue ter um pouco mais de acesso ao crédito, a juros abusivos, a juros assim, de extorsão, mas acessa. Já o pobre, aquele trabalhador, aquela trabalhadora que ganha ali de repente um salário, 2 salários mínimos, e por mais formalização que ele tenha, por mais comprovação de renda que ele tenha, ele acessa um recurso extremamente baixo, com juros também muito altos, e no final das contas, aquele recurso para ele só gera dívida, não gera nenhum tipo de recurso que possa garantir melhor em alguma situação. Então é muito comum, por exemplo, você observar pessoas que se aposentam, né, principalmente em zona rural, ou às vezes até mesmo na zona urbana, mas em zona rural isso é bastante comum. As pessoas elas passaram a vida toda vivendo ali com um valor muito regrado, né? Um valor muito pequeno daquilo que conseguiam produzir no campo, principalmente quando é um aposentado rural. E aí é muito comum, Abdias, quando essas pessoas se aposentam, elas fazerem um consignado para reformar uma parte da casa, para comprar uma moto e facilitar a vida ali de um filho, de um neto que precisa trabalhar e não tem um transporte, e fica ali já com uma dívida comprometendo a aposentadoria. Tudo isso só aconteceu porque lá atrás essa pessoa nunca acessou o crédito, ela não teve renda formal para acessar. A primeira oportunidade que ela tem, ela compromete parte da renda dela. Então, esse é um cenário no Brasil que precisa ser estudado, precisa ser avaliado, o chamado microcrédito, o crédito ao pequeno produtor, que no caso da zona rural, mais uma vez como exemplo, o PRONAF, né, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, ele fomenta isso, ele consegue isso, mas o indivíduo não tem capital de giro, Abdias. Você consegue, às vezes, ter o recurso para viabilizar ali o plantio de alguma cultura e só, né? Você não tem capital de giro, você não consegue investir, não recebe, às vezes, até nem a orientação correta, né, sobre como utilizar o recurso. A título de comparação, né, isso em campanha presidencial sempre é trazido à tona. Nos Estados Unidos, esse acesso ao crédito, ao pequeno crédito, ele é muito mais facilitado, ele é muito mais diluído em diversas outras instituições bancárias, em diversas instituições financeiras. O indivíduo ele consegue ter acesso a um determinado recurso para ele poder fazer investimentos e se organizar. O grande ponto aqui que precisa ser visto por parte do governo é como criar condições para que o CLT, né, não comprometa 100% do seu fundo de garantia em um empréstimo. Há de se observar limites, há de se observar
percentual de comprometimento disso, taxas de juros que sim serão mais convidativas, mas ficamos no mesmo problema, Abdias, o crédito. Como se acessa crédito ao Brasil, no Brasil, principalmente entre os mais pobres? Obrigado, Saulo. E para o senhor, doutor Álvaro, é uma medida que beneficia o trabalhador ou pode ser uma armadilha para ele, como disse o Ângelo, mas depende muito da percepção de cada um também, de como administrar isso, porque o que pode ser um benefício pode se tornar um problema também. Então, parece que um jogo de cintura aí e uma compreensão do que vai ser o impacto daquilo na sua renda e de fato, uma possível demissão também, precisa ser tudo colocado na balança para evitar transtornos futuros. Num primeiro momento, eu acredito que é o seguinte, veja bem, se você paga um juro mais alto e vai pagar mais baixo, claro que isso é bom. Agora, quais são as consequências disso e as possíveis consequências futuras, acredito que é isso que está em jogo também, né, doutor Álvaro? É verdade, Evidente. Eu vou ficar com o comentário de Ângelo hoje, né? Isso pode ser uma armadilha para o trabalhador. É o trabalhador que já anda tão endividado. Só para você ter uma ideia, Abdias, eles já imaginam aí perto de 100 milhões, né, de empréstimos, tá? Já nessa primeira leva, vamos dizer assim, de pessoas que irão procurar esse empréstimo do Lula, né? Como colocou a Gleisi, definindo os princípios da impessoalidade da administração pública, né? Quando ela usou o nome de Lula mais, ele já imagina isso daí. Então, você imagina a quantidade de gente que não está endividada hoje no Brasil. Tá? É um número que a gente não consegue mensurar, né? Só pelas perspectivas do que vai acontecer. E as pessoas vão comprometer 10% do seu FGTS mais 100% da multa rescisória, no caso daquelas pessoas que são demitidas sem justa causa. Ou seja, elas já não receberão a multa lá na frente, pessoas que optarem por esse tipo de empréstimo, vão comprometer 10%. Em contrapartida, a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, elas já anunciaram uma diminuição dos juros consignado de 1,72 para 1,68. Aí você imagine, aquela pessoa que não tem muito controle, né, nas suas contas, no seu dinheiro, e quase que impossível ter um controle determinado hoje com tudo que está acontecendo no país. Essa pessoa daqui a pouco vai estar também pegando o consignado, para pagar o empréstimo do Lula, assim como o Gleisi Hoffmann chamou, e eu ainda estou usando esse nome, né? Porque me parece que não existe outro nome, agora é empréstimo, como foi disse, empréstimo público, alguma coisa assim, que também não é nada, porque se você for lá direitinho, o governo está pegando dinheiro do trabalhador que já está lá depositado e ele não pode fazer nada com ele, para emprestar ao trabalhador com juros, né? Porque ele pega o dinheiro do FGTS e empresta a você com juros, ou seja, o governo não está fazendo nada de graça para você, Abdias, ele está ganhando juros em cima do dinheiro que já é seu por direito. Porque se fosse realmente um empréstimo ou alguma medida que pudesse vir realmente beneficiar o povo brasileiro, ele liberava os FGTS que estão ali para que você pudesse sacar ele dali e fazer o que quiser. Afinal de contas, é o dinheiro que é seu. Mas hoje a gente está pagando com juros. E é o que diz os economistas, está aí, uma série de vídeos, você pode procurar entrevistas, que é isso que está dizendo. Está pegando dinheiro do trabalhador e está emprestando esse dinheiro ao trabalhador com juros. Esse dinheiro vai ser passado para os bancos e os bancos vão lucrar, né? A Faria Lima, tão xingada, né? Tão criticada nos últimos tempos, está aí aparecendo como a salvação da pátria. Obrigado, doutor Álvaro, por sua análise. O Ângelo Farias e o Luciano pediram a palavra. Pois não, Luciano? O Abdias, nada aqui, claro, que a gente vai debater esse ponto, e nada diferente do que os liberais aqui do nosso comentário defenderiam, né? Não me surpreende, o Ângelo e o doutor Álvaro são dois liberais conservadores, serem contra a linha de crédito para pobre, né, Abdias? Porque, afinal de contas, nós estamos falando aqui do trabalhador brasileiro, né? Estamos falando aqui daquele trabalhador assalariado CLT. É óbvio que linha de crédito para quem é banqueiro, linha de crédito para Faria Lima, jamais vai faltar, Abdias. Tem os internacionais, aliás, eles são os próprios donos dos bancos, né? Eles podem financiar quem eles quiserem ali, aquele clube de amiguinhos da Faria Lima. Agora, quando se fala de qualquer medida para o trabalhador brasileiro, Abdias, aí vem essa conversa bastante técnica, né? Tecnocrata, de que os juros de A são maiores do que os juros de B. Tudo isso para não liberar crédito para o trabalhador brasileiro, Abdias, porque existe, claro,
um medo muito grande de que o trabalhador brasileiro melhore de vida, de que a classe média cresça, de que esse país reduza as desigualdades sociais. No final das contas, é isso. Nós temos um país com imensas desigualdades sociais, nós temos um país que é grande, que é rico, mas que não distribui a sua riqueza para todos os brasileiros, e toda e qualquer tentativa, Abdias, de se distribuir melhor esse bolo da riqueza brasileira cai nessa mesma conversa tecnocrata de que os juros são altos, de que vai lascar ainda mais o trabalhador brasileiro. No final das contas é isso. É difícil, é muito difícil você reduzir a desigualdade quando nós temos uma elite banqueira, quando nós temos uma elite econômica que não gosta simplesmente do povo brasileiro, não quer que o povo brasileiro melhore de vida. Só com relação a esse detalhe, em relação ao seguro, ao FGTS, Abdias, a gente lembra, a própria Gleisi falou isso aí no vídeo. O empréstimo está limitado a 10% daquilo que está no saldo do Fundo de Garantia do Trabalhador. Ou seja, em caso de demissão, o trabalhador ainda terá lá os 90% do Fundo de Garantia para poder retirá-lo, em caso de demissão. E essa questão do saldo do FGTS, não é que o trabalhador não vai receber o FGTS. Ele vai receber o seu FGTS normalmente, ele vai ter descontado a sua multa rescisória. Lembrando que a multa rescisória é limitada a 40% do saldo do Fundo de Garantia. Então, mesmo que o trabalhador seja demitido e tenha acumulado uma dívida muito grande, isso não significa que ele não vai receber a maior parte do saldo do seu Fundo de Garantia. Porque quando ele contraiu essa dívida, o limite da dívida é 10% do Fundo de Garantia, Abdias. 90% continua lá, esperando pelo trabalhador no momento da sua demissão. Luciano, o Ângelo Farias quer complementar também, pois não, Ângelo? Essa fala do Luciano não teve nexo não, viu? E como é que ele disse que é a elite que não quer? A elite quer sim, Luciano. A elite e os banqueiros é que querem esse recurso todo aí para emprestar 10 e receber 30. Como é que a elite não quer? O que a gente está abrindo os olhos é sobre o seguinte, vamos supor, aposentado. Um aposentado hoje recebe R$ 1.500. Você pode comprometer 30% da sua renda fazendo um empréstimo. Ele fica com ele fica com R$ 1.050 de salário. O que é que ele faz com R$ 1.050 de salário? Para pegar R$ 20.000. Aí ele compromete a renda dele toda, não consegue se alimentar, não consegue comprar remédio. E ele vai pagar desses 20 mil no final 50 mil. Então não tem almoço grátis, não tem lanche grátis. E esse crédito não é grátis, ele não é juro baixo, é um juro alto. Então quando o cidadão que tem um salário mínimo compromete 30% da renda dele, ele está fazendo o quê? Se endividando, Luciano. Porque o governo não pega e empresta esse dinheiro aí do próprio Fundo de Garantia. Ele cria um banco e empresta 1%, 0%, ou 0, alguma coisa para o cidadão brasileiro. Ele não faz isso, ele joga para os bancos privados, que vão ganhar muito dinheiro, e os bancos públicos também, como Caixa Econômica, Banco do Brasil. É isso que o governo está fazendo. Você acha que o consignado dos aposentados é o que a gente acabou de tratar aqui? Olha, o cara pega hoje, Luciano, Abdias, Saulo e Álvaro, pega hoje R$ 20.000 e paga R$ 500 por mês durante 96 meses. Vamos calcular aqui esse empréstimo. O cara tem uma parcela de R$ 500 vezes 96. Ele paga R$ 48.000 de 20. 28 mil só de juro, durante 96 meses. O cara vai ficar preso, o cara vai morrer lá, o cidadão aposentado, dependendo da idade dele, ele não consegue quitar o empréstimo. Então essa é a modalidade dos banqueiros do Brasil, que ganha muito dinheiro. Não é a elite que está defendendo isso, não. São os banqueiros que estão dando palma para o governo com essa ideia aí do consignado. Obrigado, Ângelo e doutor Álvaro. Para a gente encerrar, o Luciano ainda quer dar uma palavrinha para a gente avançar para o próximo tema. Vou bem rapidinho os dois para a gente avançar para o próximo tema. Doutor Álvaro. Sem falar, Abdias, que a taxa de juros ainda não está definida, né? Essa taxa de juros ela será definida de acordo com a análise de crédito do cliente. E, Luciano, não chama a gente de liberal, não. Chama a gente de libertários. Libertadores dessa ditadura do proletariado que o governo do PT vem instalando aí, tá certo? Ele quer manter o povo cada vez mais preso ao governo. É assim que começam as grandes ditaduras, é assim que começam os grandes comunismos e socialismos pelo país, que matam o seu povo de fome a longo prazo. Um abraço. Um abraço. A gente ainda continua aqui, doutor Álvaro. Vamos lá. Lembrando que desde que foi anunciada mais de 40 milhões de simulações. Cadê? Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, que eu estou vendo direitinho. É isso mesmo. Em 3 dias que foi anunciada, mais de 40 milhões de simulações já foram realizadas
no aplicativo disponível para esse, que é o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. 40 milhões de simulações foram realizadas. Luciano. Não, só ia em relação a essa fala do Ângelo, quando ele fala de empréstimo consignado para aposentados. Essa modalidade, Ângelo, é para trabalhadores CLT, para trabalhadores com carteira assinada. Eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica, nem estou tocando aqui no empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Eu nem sei quais são as taxas que são praticadas, e eu acho que é um outro debate, se a gente for falar aqui qual é o nível de endividamento. Vamos voltar um pouquinho no tempo, Ângelo? Vamos lembrar do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele aumentou o limite do consignado de 30% para 45% da renda do aposentado, e aí permitiu que o aposentado comprometesse ainda mais o seu salário com o pagamento de empréstimo consignado. Lembra? O Bolsonaro fez isso, e foi no período da eleição, para colocar mais dinheiro no bolso do aposentado, né? Dentre as várias medidas populistas que o Bolsonaro fez lá naquele período dele, né? E com relação a essa coisa que o doutor Álvaro falou, de comunismo, de socialismo, eu acho até que o Saulo deveria participar desse debate, que é o historiador, é quem vai saber disso melhor do que eu, mas são aqueles fantasmas, né, que a elite fica colocando. A elite, ela é um pouco dona também dos meios de comunicação, ela tem influenciadores importantes no país, e aí ela fica colocando isso para o povo, né, esse medo do socialismo e do comunismo. Tem medo das dificuldades e ninguém tem medo das desigualdades sociais do capitalismo, né? O capitalismo que colonizou tantos países do mundo. O que a África é hoje, não sei se é culpa do socialismo ou do capitalismo, né, Abdias? Eu acho que é um debate muito mais amplo, só que eu acho que levantar fantasmas aqui não vai resolver o problema das pessoas mais pobres e nem resolver o problema das desigualdades sociais do país. Obrigado, Luciano. De fato, realmente, o tema capitalismo-socialismo já é outra esfera, já é um desdobramento desse debate.